Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 7 até o verso 10. A palavra de Deus, ela diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos orar? Amado Deus, mais uma vez, na Tua presença e em oração, nós te pedimos que nos dê entendimento da Tua palavra. Que ela não seja, Senhor, simplesmente ouvida, mas que no poder do Teu Espírito ela alcance os nossos corações de uma maneira que sejamos, por Ele, convencidos de que esta é a verdade. E que entre nós haja uma atuação tão maravilhosa do Teu Espírito, que sejamos confortados, fortalecidos, corrigidos, para a glória do Senhor e também para a nossa edificação. Oramos por isto, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito comum, entre pessoas que já professaram a sua fé e frequentar a igreja regularmente, viver uma inquietação privativa, uma inquietação decorrente de pecados que frequentemente são praticados. Muitos de nós talvez já lidou com esta dificuldade de pedir a Deus perdão de pecados e depois nos vermos cometendo os mesmos pecados. E chegando à situação de vergonha de orar a Deus pedindo perdão de novo. Isso quando não colocamos em dúvida a nossa própria salvação. Será que de fato eu amo a Deus, fui convertido e regenerado, uma vez que eu continuo fazendo coisas que não agradam a Deus? Mas por outro lado também há aqueles que não se incomodam com isso e tratam o pecado com uma naturalidade tão grande e chegam até mesmo justificar a necessidade ou justificar os seus atos com base nos trends, com base na cultura, com base nas pressões, e eles simplesmente se conformam com a ideia de que pecar é natural e deve-se viver assim de uma maneira muito pacífica, muito tranquila. Esse contraste entre nos incomodar com o pecado e buscar uma correção diante de Deus, e, por outro lado, aqueles que não se incomodam com o pecado e vivem na prática do pecado, sem nenhum tipo de preocupação, estando os dois grupos na igreja. Esse contraste fez parte do contexto da igreja para a qual João escreveu a sua primeira epístola. Sob a influência da teologia de falsos pregadores, como já vimos aqui, especialmente a partir do verso 18 do capítulo 2, muitos estavam ali simplesmente normalizando o pecado, relativizando a sua relação pactual com Deus, pensando que esse modo de vida pecaminoso não altera a comunhão com Deus, muito pelo contrário. Enquanto outros estavam pensando dentro da igreja que não existe pecado. Pecado é resultado da imaginação das pessoas. Isso estava acontecendo dentro da igreja. E estava acontecendo por causa de uma falsa teologia, pregada por falsos pregadores, naquela época, como nós também vemos em nossos dias. E foi exatamente contra esse tipo de pensamento que João esclareceu que a nossa identificação com Cristo se revela pela prática constante da justiça, não apenas pela profissão verbal, não apenas por aquilo que nós declaramos acreditar na palavra de Deus. Esse é o ponto central aqui da passagem que nós lemos. João conduz seus leitores a discernirem essa realidade com sobriedade, afastando tanta falsa segurança em relação à sua própria salvação,
como também o engano espiritual de que o pecado pode ser relativizado, normalizado, normatizado, né? E assim viver de uma forma tranquila, como se o pecado não tivesse o poder de afetar a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão também uns com os outros. E há 3 argumentos que João traz aqui nessa passagem que eu quero destacar para os irmãos. O primeiro argumento dele, no verso 7, ele vai dizer que a prática da justiça testemunha Cristo em nós. Cristo em nós. A fé, ela não é meramente subjetiva. A fé verdadeira, ela exige uma evidência que lhe seja coerente. Por isso que Tiago, na sua epístola, diz que a fé sem obras, ela é morta. Embora a fé muitas vezes é compreendida no seu aspecto intelectual, de informações recebidas e compreendidas, Tiago vai dizer que esse é um aspecto da fé verdadeira. Porque uma vez que nós ouvimos a palavra de Cristo e nós acreditamos na palavra de Cristo com o nosso coração, nós usamos os nossos lábios para professar e viver de uma forma coerente. É por isso que Tiago exige que crentes verdadeiros, crentes que temem a Deus e que confiam na palavra do Senhor, eles demonstrem nos seus atos, na sua vida, na sua prática de vida, que eles são de fato filhos de Deus. É por isso que ele diz filhinhos, uma referência, como já vimos aqui, à igreja como todo, considerando a filiação desses com o próprio Deus. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, se referindo a Cristo, é justo. E João está aqui invocando a descrição que ele fez do próprio Senhor Jesus, lá no capítulo 1, verso 9, quando ele se refere a Deus como justo, mas no capítulo 2, verso 1, ele se refere a Cristo como justo. Logo, aqueles que nasceram de Deus e andam nos passos do Senhor Jesus, praticando a justiça, esse é justo. Há uma identificação do crente com o seu progenitor espiritual, o Pai, e também com o seu primogênito, filho primogênito, o Senhor Jesus Cristo, pela prática da justiça. E quando João fala assim, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, a quem João está se referindo aqui nessa passagem? Certamente ele está se referindo àqueles que são descritos no verso 19, do capítulo 2. No capítulo 2, verso 19, João diz, eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E o que eles estavam pregando? Eles estavam pregando aquilo que nós lemos no verso 22 ainda do capítulo 2. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. João está se referindo a um colegiado de pessoas que por um breve tempo esteve sob a influência apostólica. Eles começaram a divergir dos apóstolos, saíram da sua influência e sem autorização, sem representação do corpo apostólico, eles saíram nas igrejas pregando as suas próprias ideias a respeito do Pai, a respeito do Filho, e isso impactou a maneira como muitos crentes verdadeiros estavam lidando com a fé. Então, João aqui repete aquilo que ele já disse antes, a seguinte advertência, filhinhos, não vos deixeis enganar, não vos deixeis enganar por ninguém, por ninguém. Então, João está aqui convencendo aquela igreja, reiterando esta advertência, para que eles não se deixassem ser convencidos de que era possível viver em desobediência a Deus sem que isso estivesse afetando a sua comunhão com o Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, pelas palavras de Jesus, ele disse no Evangelho de João o seguinte, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como dá o mundo. Jesus reconhece que o mundo, que foi descrito aqui no capítulo 2,
a partir do verso 15, o mundo, ele é um campo onde nós alimentamos e satisfazemos os nossos desejos pecaminosos. Então, no mundo, afastados da comunhão com Deus, é possível ter prazeres, alegrias, é possível satisfazer os anseios do nosso coração, mesmo afastados da comunhão com Deus. Os pregadores, os falsos pregadores, estavam tentando convencer a igreja de que é possível viver de acordo com os seus desejos pecaminosos, atendê-los, e que em nada isso comprometeria a sua relação com Deus. E João está deixando bem claro para aquela igreja, fala, olha, não deixa ninguém te convencer sobre essas coisas. O pecado, ele é poderoso para destruir, para arruinar relações. Assim como está escrito desde o livro de Gênesis, quando o homem estava na comunhão com Deus, mas por causa do pecado, o homem perdeu a comunhão com Deus na sua plenitude, na sua perfeição. O homem caiu do seu estado de retidão, moralmente falando. E isso afetou também as suas relações horizontais. O homem já não vive mais em plena paz uns com os outros. Não foi à toa que Paulo, em Romanos capítulo 12, disse: aquilo que depender de vós, tenham paz com todos os homens. Porque o pecado, ele trouxe para nós uma tensão muito grande nas nossas relações. E também, como consequência, na nossa relação com o próprio Deus. João está dizendo, filhinhos, meus amados irmãos, estejam atentos àquilo que vocês ouvem, trazendo para o nosso contexto, pela internet, através de tantas pregações que existem, tantos livros que estão disponíveis. Cuidado, tenham discernimento, não relativizem, não subestimem o pecado, a desobediência, a rebeldia para com Deus, porque isso tem um poder muito grande de destruir as vossas vidas. Esses falsos pregadores, estavam considerando o pecado como um mal necessário, enquanto outros ensinavam que o pecado não existia, que era apenas resultado da imaginação das pessoas. O pecado, ele se torna pecado a partir de alguém que se coloca para dizer, você está errando. E aí, trazendo perturbação para a consciência alheia. Contra esses falsos ensinos, João encorajou aqueles crentes, toda aquela igreja, a praticar a justiça, ou seja, a manter uma retidão derivada da integridade e da unidade com Cristo. É por isso que no final do verso 7 ele diz, assim como ele é justo. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, justiça não é assentar-se em uma cadeira sobre os outros e, com base na lei, julgar as pessoas. Justiça, à luz do que João está falando, tem tudo a ver com aquilo que ele disse no capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Ou seja, seguir a integridade do Senhor Jesus Cristo. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, quando novo na fé, um livro que me marcou profundamente o coração. Um livro que diz, nos seus passos, o que faria Jesus. E é um exercício importante para nós fazermos a nós mesmos a seguinte pergunta em várias circunstâncias. Jesus, estando em meu lugar, faria o que eu estou fazendo? Tomaria a decisão que eu estou querendo tomar? Faria a escolha que eu fiz? Jesus, em meu lugar, falaria aquilo que eu estou falando? Porque a justiça para a qual todos nós somos exortados a perseguir é a retidão, é a integridade que nós vemos no Senhor Jesus Cristo. Nós somos seguidores dele e temos o dever moral de andar nos seus passos. Portanto, a justiça aqui é o sinal da filiação divina. Veja o que João disse no capítulo 2, verso 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Porque, como já vimos aqui no capítulo 1, Deus é justo e Jesus também é justo. E aqueles que são regenerados, que nascem de novo pelo poder do Espírito Santo, se tornam justos não apenas na condição espiritual, mas também na sua evidência pela prática da justiça, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo.
O segundo argumento de João, nós encontramos no verso 8 e no verso 9. Ele vai dizer que aqueles que não praticam a justiça, ou seja, que percorrem um caminho diferente deste apresentado no verso 7, ele se identifica com o caluniador de Deus. Ele diz, e essa palavra parece ser uma palavra chocante, impactante, constrangedora, mas a palavra de Deus, ela é reta, né? Ela não tem compromisso com as nossas conveniências sociais. Ela fala o que precisa ser dito e deixa o homem convulsionar-se ou se alegrar pela verdade que liberta. E o texto é bem claro quando diz no verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para o quê? Destruir as obras do diabo. João está descrevendo pessoas que abraçaram insistentemente. Não é um pecado que se comete, reconhece o pecado, se arrepende dele. Não, são pessoas que pecam, têm consciência do seu pecado, mas tomam uma solene e lúcida decisão. Eu prefiro manter-me neste caminho. João está descrevendo essas pessoas aqui a partir de um estilo de vida que caluniava a integridade de Cristo. Essa mesma integridade que nós vimos aqui no verso anterior. A palavra grega diabolos é uma palavra que geralmente é traduzida como acusador, mas ela tem na sua semântica, na sua abrangência semântica, ela tem a ideia de alguém que difama, alguém que calunia, alguém que divulga má fama. É nesse sentido que ele acusa. Crentes genuínos, eles pecam, como diz Tiago, capítulo 2, verso 2, todos tropeçamos em muitas coisas, contudo, não se conformam, mas lutam constantemente para se corrigirem. Eles sentem vergonha, eles ficam constrangidos, eles sofrem uma dor de consciência, eles não conseguem ter paz, porque eles sabem que estão numa relação conflituosa com o Criador. E é por isso que eles se sentem muito incomodados. E é isso que distingue os filhos de Deus. Meus irmãos, eu chamo a atenção aqui para 3 vezes, quando João ele usa a frase pratica o pecado. Ele vai falar sobre isso no verso 4, os irmãos podem conferir, aí do capítulo 3, ele vai falar todo aquele que pratica o pecado. Aqui no verso 8 ele fala de novo aquele que pratica o pecado, e aí depois no verso 9 ele repete, ele diz, não vive na prática do pecado. Essa afirmação de João, por 3 vezes, dentro da mesma sessão argumentativa, nos chama a atenção para uma intenção que João está trazendo aqui. A intenção de deixar claro que esse pecado não é esse pecado que nós cometemos, lutamos contra ele e definitivamente não vivemos em paz com ele. Ele está trazendo a ideia aqui, até pelo tempo verbal desta expressão prática. O tempo verbal aqui é presente, e esse tempo ele descreve uma ação em andamento, sem avaliação do resultado. É aquela pessoa que parece estar cega, vivendo por um caminho e não está avaliando a consequência lá na frente. E quando nós perdemos o temor do Senhor, o respeito por quem Deus é, nós vivemos de tal maneira sem a convicção de que um dia seremos punidos. Me permita contar aqui abrir um parênteses e contar uma breve experiência que eu tive com meu pai, já falecido. Meu pai faleceu em 2016. Meu pai, ele tinha o hábito de me chamar a atenção poucas vezes. Ele falava, depois falava de novo, e aí não tinha mais o que falar. E é nessa hora que nós, filhos, achamos que precisamos falar, né? Argumentar e responder, mas não tinha mais espaço para diálogo. Então ele nos surrava quando nós insistimos na desobediência. E ele enrolava o cinto na mão, e ele tinha uma prática que eu acredito que ele aprendeu com os seus pais,
de pedir para ficarmos de costas para ele, e ele enrolava o cinto na mão e dava a cintada, né? Bastava uma cintada, já caía no chão gritando e desesperado, e ele dava sequência à surra, uma surra muito forte, né? Muito violenta. Mas, embora o meu pai tenha aprendido isso, certamente, na sua forma de criação, e ele nos tratou assim, nas insistências, porque meu pai não queria nos ver andando por caminhos que não fossem caminhos corretos, então ele nos disciplinava do jeito dele, da maneira dele, e eu acredito que com boas intenções. Mas eu aprendi uma coisa com meu pai, que quando ele falava conosco, e chamava atenção, eu lembrava da consequência. E a minha primeira reação era de atender rapidamente, porque eu tinha temor, eu tinha medo de que a consequência me alcançasse. Mas quando nós perdemos o temor do Senhor e passamos a confiar apenas na longanimidade, na paciência de Deus, nós nos sustentamos num falso conceito de impunidade da parte de Deus. E é por isso que o homem, sem medir as consequências dos seus atos, ele insiste muitas vezes em andar em práticas que são desagradáveis a Deus, e mais do que isso, são ofensivas a Deus. E quando João fala sobre aquele que pratica o pecado, que vive na prática do pecado, ele usa o verbo no tempo presente, se referindo a uma prática em andamento contínua, sem medição das consequências, sem medição daquilo que vem como resultado do que se faz. O sentido, portanto, é de uma prática persistente, e eu diria mais, inconsequente. Então, João não está aqui descrevendo os crentes genuínos que tropeçam em muitas coisas, como eu mencionei aqui de Tiago, mas ele está se referindo particularmente àqueles que têm consciência e insistem em viver assim, como que insultando, caluniando, difamando o caráter justo de Deus e do seu Filho. Então não é simplesmente aquele que não tem pecado, como os falsos pregadores estavam inculcando na igreja, mas aqueles que têm consciência do pecado, mas insistem em viver assim na prática do pecado. E aqui nos chama a atenção, dentro do contexto, o que João diz no verso 4. No verso 4, ele qualifica o pecado como transgressão da lei. Capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Não é simplesmente uma violação moral de quem é Deus e da sua vontade. João traz um conceito legal, há uma quebra de legalidade, há uma violação de direito, é uma afronta, é uma transgressão da lei, como ele diz. A ilegalidade é um termo mais forte do que pecado, significa rejeição da ética bíblica. Nós temos na palavra de Deus a revelação da sua vontade. A palavra de Deus revela quem Deus é e qual é a sua vontade. A vontade é essa que o homem deve obedecer, como diz os nossos símbolos de fé. O que é o Evangelho? Senão a revelação de Deus e aquilo que Deus requer que o homem lhe obedeça. Nós temos na palavra de Deus a demonstração da sua vontade como lei, como ética cristã. Ofender as pessoas e reconhecer que isso é errado é uma coisa boa. Agora, insistir nas ofensas, tratando essa conduta como normal e justificável, isso é ilegal. Isso é ilegal. Isso é uma transgressão da lei. E aí nós vamos agora para aquilo que ele vai dizer no verso 8 ainda. Por isso ele afirmou que quem insiste na ilegalidade se identifica com o diabo. E essa expressão ela é bem forte, né? Porque diante de Deus só há duas audiências. Aqueles que são os filhos de Deus e aqueles que são os filhos do diabo. Aqueles que temem a Deus e vivem na presença de Deus, buscando a sua retidão e a prática da justiça, olhando para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, e aqueles que desprezam esta verdade e percorrem um caminho de total ignorância e inconsequência. Desde que o diabo se rebelou contra Deus, ele vive na ilegalidade. Por isso o texto diz claramente, o diabo vive pecando desde o princípio.
Desde quando ele se rebelou contra Deus, ele vive nesta condição de iniquidade e de pecado. Ele não parou e ainda tentou justificar o seu pecado ao tentar induzir a mulher a cometer o mesmo pecado de rebelião a Deus, dizendo que se ela desobedecesse, ela seria beneficiada. E como que o diabo caluniou de Deus lá no princípio? Quando ele levantou suspeita no coração da mulher contra a retidão de Deus. A mulher disse: se nós comermos, nós pagaremos um alto preço, e o preço será a morte. E o que a serpente disse? A personificação de Satanás no jardim: é certo que vocês não vão morrer. É porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão como ele. Veja, o diabo está caluniando a Deus, difamando a Deus, e nesse sentido, acusando Deus de privá-los de algo que só poderia ser identificado nele. É como se Deus estivesse escondendo, mentindo, enganando o homem, escondendo dele benefícios que ele queria só para ele. E Satanás então difama a Deus, calunia de Deus ao supostamente oferecer uma confiança de que viver na prática do pecado é altamente recompensador. João esclarece que insistir no pecado é insultar a verdade, de modo que esses não se identificam com Deus, como nós vimos aqui no capítulo 1, verso 5, que ele é luz, mas esses se identificam com o diabo, por quê? Porque o diabo vive pecando. Mas, ao mesmo tempo em que João traz essa palavra para a igreja, ele traz também uma palavra de esperança, de encorajamento, porque ele não apenas notifica o erro, João também aponta o caminho da redenção. Ele diz aí no final do verso 8, dando essa palavra de esperança, que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, a esperança está em termos de que nós podemos experimentar o livramento. Que livramento é esse? Não somos mais obrigados a viver escravizados pelo pecado. O pecado antes, ele nos cativou, cegando os nossos olhos, mas pelo Espírito do Senhor e pela graça de Deus, os nossos olhos foram abertos e nós contemplamos o Cristo morto e ressurreto, que nos libertou do império das trevas e nos deu uma nova condição. Nós nascemos assim de Deus, e agora há em nós uma nova disposição, não a antiga disposição de andarmos segundo o curso deste mundo, mas agora de fazermos a vontade de Deus. E aqui, João deixa bem claro que o Senhor Jesus, ele se manifestou na sua primeira vinda para destruir as obras do diabo. Está anulado. Toda a condenação que estava sobre nós foi cancelada. Nós estamos livres pela fé em Jesus Cristo, justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. E nós não temos mais nenhuma obrigação de vivermos escravizados pelo desejo de fazer ou de atender os nossos interesses quando eles se opõem aos interesses de Deus e à santidade de Deus. O fato de que o pecado resultou no sofrimento e morte de Cristo é razão suficiente para o cristão odiar o pecado, fugir do pecado e ser eficaz nisso, porque não depende apenas de nós. Mas o cristão, ele é eficaz quando ele considera a morte do Senhor Jesus Cristo, morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. Ele é eficaz em não apenas odiar o pecado, mas fugir dele pelo poder da palavra que habita nele. É o que nós lemos no verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, porque aquele que vive pecando não viu nem o conheceu.
Todo aquele que permanece em Cristo, ele não vive na prática do pecado. Nós, cristãos, aprendemos a depender da graça de Deus, a confiar no Senhor Jesus Cristo, e temos pela união com Cristo força espiritual para resistirmos às inclinações da nossa natureza, às tensões deste mundo e às próprias propostas de Satanás. E aí ele conclui aqui essa parte, trazendo um destaque no verso 9, de que o verdadeiro cristão não se sente em paz no pecado, e a razão, por isso ele usa a conjunção pois, está no fato de que o que permanece nele é a divina semente. A obra do Senhor Jesus Cristo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, e como resultado imediato da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo, a semente divina foi plantada na vida daquele que crê. A divina semente aqui é uma referência indireta ao Espírito Santo, quem regenera a sua natureza pela fé em Jesus. Ele atua no coração do crente, transformando suas disposições, educando a perder o interesse por aquilo que desagrada a Deus. O Espírito Santo sensibiliza a consciência para que ele comece a operar adequadamente como um sistema de alerta contra o pecado. É o Espírito Santo que traz aquele alerta na nossa consciência. Nós não estamos órfãos neste mundo. O Senhor Jesus veio como conselheiro e como consolador para o povo de Deus. E quando estamos diante de situações extremamente nocivas, e quando até nos metemos em certas práticas que desagradam a Deus, o Espírito Santo, essa divina semente, que foi colocada em nossas vidas, nos alerta a nossa consciência. E nós não ficamos assim órfãos deste mundo, nós somos alertados pelo Espírito de Deus e vocacionados a voltarmos a nossa atenção para a integridade do Senhor Jesus que devemos perseguir. Estamos sujeitos a pecar e pecamos, mas não nos conformamos com Ele até que mudamos o curso das nossas decisões e atos. Por isso sabemos que nós nascemos de Deus. É isso que nos dá essa certeza. Eu nasci de Deus. Eu recebi um irmão no gabinete pastoral uma vez. Ele estava numa situação muito delicada de vida. Ele era novo convertido e ele tive a oportunidade de investir no discipulado dele, o privilégio de batizá-lo, e passei a acompanhá-lo pessoalmente na sua vida pessoal. E aí um dia ele agendou lá com a secretária o atendimento, e eu o recebi, e ele entrou no gabinete e começou logo a chorar, dizendo: pastor, eu acredito que eu não fui salvo, que eu ainda não fui convertido. Eu falei: mas por que você está me dizendo isso? Aí ele foi descrever que ele tinha cometido de novo o mesmo pecado que ele estava tentando fugir. E eu tive que dizer para ele, com base nas Escrituras, a reação dele evidencia que ele sim nasceu de Deus. E é isso que diferencia um crente, um filho de Deus e um filho do diabo. É que o filho de Deus, ele não se conforma com o pecado. Ele não se sente em paz em face da desobediência àquele que o amou tão profundamente, entregando o seu único filho na cruz para morrer por ele. E eu tive uma longa conversa com ele no gabinete, e eu percebi que Deus naquela hora estava confortando o coração daquele irmão. O crente, ele comete pecados. Nós estamos sujeitos a cometer pecados. E cometemos pecados. A diferença é que nós não nos conformamos com o pecado e lutamos para fugir dele. Por isso, sabemos nisso que somos nascidos de Deus. E João conclui essa sessão argumentativa aqui no verso 10, quando ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica justiça, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. João conceituou aqui o Filho de Deus pelo amor de Deus revelado nele no capítulo 3, verso 1. No capítulo 3, verso 1, confira por favor, meus irmãos, olhem para aquilo que está escrito. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo.
E por ele ter nascido sobrenaturalmente pela obra soberana de Deus, capítulo 3, verso 9, João diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Sobrenaturalmente, Deus atua na vida daquele que crê. Ele também conceituou o filho do diabo como aquele que discerne o pecado e decide manter-se na sua prática. É o que nós lemos aqui no verso 8. Mas aqui esclarece e enfatiza o que os diferencia, que é a prática da justiça e o amor fraternal com os irmãos da fé em Cristo Jesus. Eu já disse isso aqui em algumas ocasiões, que uma das evidências da nossa comunhão com Deus, se não uma das maiores evidências da nossa comunhão com Deus, com base até naquilo que nós lemos aqui no capítulo 1, verso 7 da primeira epístola, é a comunhão que nós temos uns com os outros. Um dos primeiros passos da degradação espiritual é o abandono da comunhão da igreja. Aliás, não foi à toa que esta afirmação, ela incorporou o credo apostólico. Creio na comunhão dos santos, como evidência e afirmação da fé verdadeira. Aqui, tanto a justiça como o amor pelos irmãos na fé são essenciais. A justiça sem amor torna a pessoa um fariseu meramente religioso, enquanto que o amor sem justiça torna a pessoa um parceiro do mal. Um parceiro do mal. Assim, o verdadeiro amor e a maior justiça o verdadeiro amor é a maior justiça, e a verdadeira justiça é o maior amor. O amor e a justiça são cada um mais perfeitamente demonstrados na natureza de Jesus. Ele era justo e totalmente amoroso, ao mesmo tempo, justo e profundamente amoroso. João estabeleceu aqui o princípio de que a nossa filiação espiritual determina nossa natureza e nossos atos em conformidade com os atos do próprio Senhor Jesus. Por isso que nós lemos aqui no verso 7, aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. No capítulo 2, encerrando, nos versos 1 e 2, João exortou os crentes para que não pecassem, mas lembrou que se pecassem, eles poderiam confiar no advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação dos nossos pecados. Nenhum cristão está livre do pecado, mas todos os cristãos têm livre acesso à presença de Deus pela mediação do Senhor Jesus Cristo, onde eles encontram conforto para as suas almas, porque na presença de Deus há perdão em abundância. Os braços do Senhor estão abertos a todos aqueles que estão sendo perturbados pela consciência de que pecaram contra o Senhor, porque é um advogado que intercede por todos nós, o Senhor Jesus Cristo. E diante dessas verdades tão profundas da teologia de João nessa epístola, trago aqui aos irmãos conselhos, a começar para mim mesmo. Não normalize o pecado recorrente. Não torne isso como algo normal. Não se conforme com isso. Reconheça a luta, mas não faça acordos com o pecado. Trate-os como aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio intencionalmente para destruir. Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Então não pode ser normalizado e encarado como algo normal, pacificamente na nossa consciência. Também busque meios concretos de mudanças. Há resistências que são particulares e intransferíveis. Há lutas que são minhas. Do Erickson, não são lutas dos meus irmãos aqui. São lutas minhas. Mas há lutas que são coletivas. Por isso, o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, ele diz que devemos carregar as cargas uns dos outros. Mas ele termina, se não me engano, lá no verso 6 ou verso 5 de Gálatas 6, dizendo: pois cada um levará o seu próprio fardo. Há responsabilidades que são particulares. Fardo é uma palavra usada para se referir a uma pequena mochila, algo que cada um tem o dever moral de carregar, mas ele se refere à carga, e por isso ele diz: cada um deve carregar as cargas uns dos outros. Há resistências que são particulares e intransferíveis, mas outras são coletivas. E nesse sentido,
você está lutando contra o pecado, você quer fugir do pecado, você quer viver uma vida vitoriosa na presença de Deus, conte com o apoio dos seus irmãos. Nesta igreja há presbíteros piedosos, preparados biblicamente, e que estão preparados para te receber e te ajudar nessa jornada da vida cristã. E nessa igreja também tem um pastor de 1,90 m, que está com seus braços abertos também para te receber e se unir com você na luta contra o pecado. Mas não se veja sozinho nessa jornada. Você tem a sua igreja, você tem essa comunidade, você tem essa família para te amparar e para te ajudar a viver cada vez mais na retidão que nós enxergamos na pessoa de Jesus. Sendo assim, valorize a ação do Espírito Santo na consciência. Uma vez que a sua consciência te acusar, dê atenção às inquietações interiores que apontam o erro, porque são instrumentos na graça de Deus para a nossa correção. E cultive o amor pelos irmãos como evidência da fé. Evite aquele cristianismo meramente nominal, semelhante a outras religiões que dizem ser cristãos, ou dizem que são cristãos, mas na verdade não vivem na comunhão com ninguém. Estão isolados, resignados e desprezando os cultos públicos. Não faça isso. Valorize a comunhão dos santos. E a comunhão que eu me refiro aqui não é apenas a concordância de fé, mas é o encontro, é o abraço, é o sorriso. Às vezes lá fora nós perdemos pais, perdemos mães, perdemos avós, perdemos irmãos. Mas no meio do povo de Deus, ou entre aqueles que obedecem a Deus, nós encontramos pais, mães, irmãos, primos, tios, avós. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Quem é a minha mãe e os meus irmãos, senão aqueles que fazem vontade do meu Pai? Somos o povo de Deus, a família do Senhor. E olhar uns para os outros com esse olhar fraternal, com esse amor fraternal, é extremamente confortante, fortalecedor, saber que nós não estamos sozinhos neste mundo, porque aprove a graça de Deus nos colocar um do lado do outro para andarmos segundo a vontade do Senhor. Lembre-se da obra de Cristo como fundamento dessa mudança. Ele não apenas perdoa, mas também liberta, e a santificação é fruto dessa união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar?